Nós somos natureza. As pessoas esqueceram-se disso e foram usando e abusando dos restantes recursos naturais que compõem o planeta Terra. Esqueceram-se também que este planeta que partilhamos com as restantes criaturas que o habitam é a única casa que temos no universo. De acordo com a Global Footprint Network, seriam precisas 1,7 terras para sustentar o atual nível estimado de recursos necessários às atividades humanas. Mas este é o único que temos e está a dar sinais de doença. Por isso temos de agir de forma célere e eficaz, ou ficamos sem ele. O mundo está preocupado em encontrar as soluções. A Conferência do Clima, em Paris, em dezembro de 2015, juntou 195 países, entre os quais Portugal, para pensarem no que fazer para travar as catastróficas alterações do clima para bem do planeta, para bem da humanidade. Foi daí que saiu o primeiro Plano de Ação Universal de Combate às Alterações Climáticas, limitando o aquecimento global a bem menos de 2 graus Celsius. Foi um feito histórico que uniu vários países e cada um foi passando das palavras aos atos. Portugal também. E na região de Coimbra, em concreto, estamos empenhados em trabalhar para que isso aconteça. Sabemos da importância da preservação do meio ambiente e sabemos que é urgente a sustentabilidade. Neste contexto, graçam as referências à importância da mudança dos estilos de vida como um elemento-chave para a construção de uma sociedade sustentável e de um ambiente saudável. No entanto, na Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, também sabemos que estes resultados não serão atingidos apenas pela ação individual dos cidadãos. É crucial a ação política e das empresas nos diferentes setores. Em termos de políticas públicas, é seguramente uma das prioridades, porque na planificação e no domínio das opções de intervenção na área de serviços públicos, as alterações climáticas são transversais a muitos setores. Na atualidade, discutir as alterações climáticas é um assunto que está na ordem do dia, devido a todos os eventos que começamos a ter registro, ou seja, cada vez mais as alterações climáticas estão-nos a levar a eventos severos, nomeadamente agitações marítimas, incêndios florestais, e que de alguma forma o assunto está na ordem do dia e que tem que ser discutido e abordado. Da necessidade sentida para a premente consciencialização sobre a necessidade de avaliar e mitigar as problemáticas associadas às alterações climáticas, bem como os impactos na atividade económica, tecido social e vida de todos os cidadãos, surge o denominado Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. Para o efeito, foram definidos 9 setores prioritários: agricultura, alimentação, áreas naturais e biodiversidade, florestas, recursos hídricos, energia e infraestruturas, saúde humana, estuários e zonas costeiras e ainda o turismo. A Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra recorreu à Universidade de Coimbra com vista à elaboração deste plano, garantindo desta forma os mais elevados padrões técnicos e científicos, num exemplo claro de colaboração entre a academia e os territórios. Tendo presente que a capacidade de adaptação às alterações climáticas é um processo que envolve incertezas, justifica-se uma contínua monitorização e aprofundamento, atualização das avaliações dos impactos que se refletirão na identificação e seleção de novas medidas, ações de adaptação, tendo por base os cenários socioeconómicos que permitem definir os quadros de referência futuros nas várias áreas temáticas. Neste contexto, este documentário serve, para além de divulgar e informar, também como um registro nas medidas a implementar, atuando como barómetro e matriz na identificação e seleção de novas medidas, ações de adaptação. O clima tem-se alterado ao longo da história. Nos últimos 650 mil anos, ocorreram 7 ciclos de glaciações, alterações climáticas naturais de período longo, com cerca de 100 mil anos, que terminaram na última glaciação há cerca de 7 mil anos. A maior parte das alterações climáticas verificadas no passado foram atribuídas a variações diminutas da órbita terrestre que alteraram a quantidade de energia solar que o nosso planeta recebia.
O padrão atual de aquecimento tem uma importância particular, uma vez que a comunidade científica atribui a sua principal causa aos fatores antropogénicos, o que, associado a um ritmo nunca observado nos últimos 1300 anos, constitui um dos maiores desafios ambientais à escala global deste século. A capacidade do dióxido de carbono e de outros gases de efeito estufa, metano e óxido nitroso, em captar energia em forma de calor, foi demonstrada a meados do século XIX. Através da análise de núcleos de gelo recolhidos na Groenlândia e Antártida, demonstrou-se que o clima da Terra responde a alterações dos níveis dos gases de efeito de estufa. Também se mostrou que, no passado, alterações drásticas no clima ocorreram de forma rápida em termos geológicos, em centenas de anos e não em milhões ou milhares de anos. Dos 3 gases com efeitos de estufa mencionados acima, o dióxido de carbono é o que provoca um maior forçamento radioativo na atmosfera. Tendo em conta que as principais fontes de emissão de dióxido de carbono são a queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, e a desflorestação, até 25% das emissões globais, se a exploração que é feita atualmente continuar ao mesmo ritmo, o dióxido de carbono continuará a aumentar, podendo atingir níveis da ordem das 1500 ppm. Estamos assim hoje perante uma nova era geológica que alguns investigadores nomearam de antropoceno, em virtude do impacto global significativo das atividades humanas no clima da Terra e no funcionamento dos seus ecossistemas. E é esse o paradigma que temos de mudar. É uma questão que aqui há 20 anos não tinha uma unanimidade em termos da percepção dos cidadãos, mas desde há uns anos para cá, diria que nas últimas década e meia, 2 décadas, é notório e evidente que existe esse problema, essa realidade com a qual nós todos temos que lidar e temos que reconhecer primeiro, em primeiro lugar, que é uma realidade e depois assim lidar com ela. A questão da problemática das alterações do clima é transversal, portanto, afeta toda a atividade agrícola, pecuária, a própria sociedade, as pessoas, a captação de água, o consumo de água. Até ao final do século XXI, a alteração da temperatura média global à superfície excederá possivelmente os 1,5 graus Celsius, registados no período de 1850 a 1900, sendo, no entanto, cada vez mais provável que este valor ultrapasse o limiar de 2 graus Celsius. Em Portugal continental, o aumento da temperatura média anual por cada 10 anos foi próximo de 0,5 graus Celsius no período de 1976 a 2006. Este aumento terá impactos universais e globais, desde os trópicos aos polos, em todos os continentes e nos oceanos, em países ricos e pobres, mas em particular nos grupos sociais mais vulneráveis. Um dos impactos mais evidentes é o aumento da incidência de eventos extremos e de catástrofes naturais daí resultantes, como sejam eventos climatológicos, por exemplo, vagas de frio, ondas de calor, secas, fogos florestais, eventos hidrológicos extremos, como a precipitação intensa em períodos muito curtos que provocam inundações e fluxos de massas, e ainda outros eventos meteorológicos, como tempestades sem precedentes. Todos estes eventos podem provocar a perda de vidas, deslocação de populações, impactos patrimoniais e ambientais e afetar negativamente a atividade económica. A subida do nível médio do mar, como resultado essencialmente da dilatação das águas superficiais oceânicas, pelo aumento da sua temperatura média, do degelo dos glaciares das montanhas e do degelo dos glaciares e campos de gelo nas regiões polares, é igualmente um fator de preocupação. A maior parte dos estudos aponta a região do sul da Europa como uma das áreas potencialmente mais afetadas pelas alterações climáticas, devido à sua maior vulnerabilidade. Dos principais impactos esperados na região mediterrânica encontram-se o aumento da temperatura média, acima da média europeia, e a diminuição da precipitação anual. No curto prazo já estamos a sentir o efeito direto, concretamente, das alterações da temperatura, portanto, a temperatura média global do planeta, portanto, esse efeito é já identificado e registado, e também os regimes de precipitação, portanto, com uma tendência muito clara que em todos os continentes,
para uma perda, digamos, de precipitação, da precipitação média anual. Portanto, enfim, em função, é verdade que há contextos geográficos onde isso não é tão evidente, mas, por exemplo, no caso europeu ou do sul da Europa, é muito evidente que temos já uma alteração da temperatura média global do planeta, que, enfim, segundo os cenários mais realistas, pode de facto atingir os 2 graus ao longo deste século XXI, o que é de facto dramático, porque as implicações que já abordarei são muito significativas, e por outro lado, de facto, a perda de precipitação, portanto os níveis da água têm vindo de facto a reduzir e também a própria imprevisibilidade do regime de precipitação, ou seja, cada vez temos menos certezas sobre quando chove, portanto aquilo que normalmente prevíamos no início do outono, no inverno, enfim, que tínhamos de facto maior abundância de chuva, agora, enfim, estamos exatamente, enfim, a iniciar o mês de outubro e nunca tivemos um mês de setembro, enfim, desde que há registros, tão quente e, portanto, de facto digamos, estes são as situações que se tornam mais problemáticas. Porquê? Porque afetam diretamente os sistemas produtivos. De facto, os cenários climáticos, e não vamos lá ver, há aqui uma combinação de fatores que importa dizer. Por um lado, todos percebemos que há uma anexação, portanto, uma perda progressiva de biomas, de ecossistemas que à escala global estão, de facto, a desaparecer e, portanto, isso tem implicações sobre a biodiversidade. A biodiversidade ou a diversidade biológica, portanto, as espécies que que convivem connosco neste planeta, são de facto muito ameaçadas pelas alterações que vão acontecendo. Desde logo, como dizia, a perda dos sistemas, mas também até, digamos, as novas condições a que estão sujeitas. Os efeitos das alterações climáticas já se sentem na região de Coimbra. É uma região extensa e apresenta características diferentes que irão influenciar a variação da temperatura e precipitação em cada concelho da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. Em termos gerais, a região de Coimbra apresenta um clima de características marcadamente mediterrâneas, com os verões quentes e secos e os invernos frios e chuvosos, em que as chuvas se registram com maior frequência no decorrer dos meses correspondentes ao outono, inverno e início da primavera. Todavia, os seus valores são fortemente influenciados pela altitude. As temperaturas mínimas, médias e máximas, ao longo do período de 1865 a 2005, têm vindo a aumentar gradualmente. Relativamente aos valores da precipitação registados no período entre 1971 e 2015, verificou-se uma diminuição ao longo dos anos. A vulnerabilidade às alterações climáticas varia consoante a localização geográfica e as condições sociais, económicas e ambientais, sendo que todos os sistemas naturais e sociais, desde a agricultura, consequentemente a alimentação, as florestas, biodiversidade, recursos hídricos, zonas costeiras, energia, turismo e a saúde humana, poderão ser afetados. Sendo este um território muito diverso, que vai desde a linha de costa até o interior mais montanhoso, há aqui um conjunto de características físicas de ocupação, dinâmicas de ocupação, os próprios processos naturais que levam a que este território deva ser olhado de uma forma muito estratégica, com formas muito deliberativas e de envolvimento do conjunto de atores, da população, para se proporem medidas de adaptação, que é um pouco individual e comportamental, tem a ver com a capacidade de todos nós de nos adaptarmos a eventos meteorológicos extremos, ou seja, saber como reagir em determinadas condições, quais são as capacidades das próprias instituições de responderem, mas também deixar da parte dos cidadãos a capacidade de estar preparado. E preparado, quer do ponto de vista da reação imediata, mas também de ter medidas preventivas. É um tempo muito diferente que era antigamente, muito diferente. Era aquelas estações certinhas, agora não. Passámos de 4 estações praticamente para 2. Havia o verão, o inverno, o outono, primavera, em que agora praticamente é verão e inverno e um bocado fora de época. A parte dos incêndios afetou muito, porque praticamente ficámos sem nada verde. Todas as árvores, praticamente 90% das árvores
arderam e as que não arderam agora estão a secar, ficamos reduzidos a um pequeno número de árvores. E as pessoas também perderam um bocado o ânimo de plantar alguma coisa. O que se vai passar, se calhar, é o que está já aí, é eucalipto, e depois, daqui por 10 anos, esperamos que não haja outro incêndio igual ou pior do que este. Com a quantidade de eucalipto que há, as pessoas deviam, por parte do Estado também, se calhar, incentivar as pessoas a fazer plantações, ou pelo menos plantarem pequenos, nem que seja pequena escala, desde sobreiros, carvalhos, outras árvores que aqui se dão bem e são as únicas que agora estão a resistir, que resistiram ao fogo. Ao nível, por exemplo, começamos aqui na costa, hoje estamos na Figueira da Foz, ao nível da erosão costeira, ao nível de ciclones devastadores, tivemos já um fenómeno em janeiro de 2013, teve um impacto muito grande aqui no litoral, e tivemos ciclos de cheia do Mondego que causaram situações de alarme, e temos, depois, subindo o rio, o efeito nefasto dos incêndios, absolutamente imprevisíveis e em condições nunca antes vistas. Os últimos anos tem-se notado mais este problema dos picos, ou de frio ou de calor. Portanto, temos um inverno suave, mas lá vem uma semana em que acaba por pôr por terra tudo o que se cresceu e o que se desenvolveu até ali. Depois, no verão, e este ano foi um caso desses, tivemos um verão relativamente suave, temperaturas amenas, e depois, sem que se prevesse assim muito bem, temperaturas extremas, temperaturas de 40 graus, põe outra vez tudo em terra, põe tudo em causa daquilo que foi o verão suave. De forma que é estes picos que temos, e depois no inverno também notamos que andamos aqui uns tempos sem chuva e depois de um momento para o outro começa a chover e parece que vem tudo abaixo com água, não é? De forma que é isto que nós notamos mais. Bom, no caso aqui da viticultura, essencialmente as alterações climáticas têm-se traduzido numa grande imprevisibilidade da evolução do clima. Nós sabíamos no passado quando é que vinha a primavera, quando é que vinham as chuvas, quando é que vinham as trovoadas de maio, quando é que a temperatura começava a aumentar, com um pico em agosto, quando vinham as primeiras chuvas no solstício de setembro e quando vinha o frio a partir de novembro. Nesta altura não há essa fronteira, não existe, portanto isso confunde tudo, baralha as plantas e baralha os empresários agrícolas que andam à procura de soluções para poder lidar com essas alterações. Nós, em termos de Serviço Municipal de Proteção Civil e mesmo toda a área do ordenamento, estamos a tentar projetar aquilo que se irá passar ao longo destes próximos tempos. Registramos com alguma preocupação um aumento e a severidade e mesmo o prolongamento dos períodos mais graves de agitação marítima, com a consequente erosão costeira, com a possibilidade de galgamentos costeiros. A questão das grandes ondas de calor preocupa-nos essencialmente por causa da nossa grande mancha florestal, que no ano passado sofreu algum revés, mas ainda temos uma área considerável. Digamos que agitação marítima, incêndios florestais e, por último, algumas situações de ventos ciclónicos, que também já tivemos alguns episódios, e são estes três aspectos mais fundamentais ou mais importantes em termos daquilo que serão os eventos que possam criar algum tipo de riscos. Mas eu claramente identificava para acima da região de Coimbra 4 dimensões que me parece que vão ser os vetores centrais das políticas de adaptação às alterações climáticas. Um tem a ver com as cidades. E as cidades e a população que vive nas cidades, os grupos de risco que estão presentes nas cidades, aquilo que são as necessidades de adaptar o uso dos recursos, por exemplo, desenvolver um ciclo eficiente do uso da água dentro da própria cidade, adaptar do ponto de vista energético dos microgeradores aos microconsumidores de energia por formas muito diversas. Há um conjunto de estratégias que têm que ser feitas e dirigidas para a cidade, para os seus habitantes, pensando que, por exemplo, hoje as cidades são diferentes do que eram há 15 anos, 20 anos atrás, temos população envelhecida, são grupos de risco que, em situações de
ondas de calor em situações de perda de qualidade de qualidade atmosférica são dos grupos que têm maior vulnerabilidade e, portanto, deve ser combinado. Portanto, o quadro da cidade, desde a gestão do próprio espaço público, são hoje processos que têm que ser enquadrados na adaptação às alterações climáticas. Isto das cidades. Depois, pensar o espaço rural. O espaço rural na sua multiplicidade, naquilo que são os seus recursos, os recursos naturais, o solo, aquilo que é o recurso ambiental e, por exemplo, a floresta e a discussão de todo o ordenamento associado à floresta, pensar o espaço rural não só nesta lógica de boa gestão do recurso, mas também quem vive e as oportunidades que possam estar associadas às populações que vivem e que têm determinadas expectativas. Portanto, o espaço rural é hoje um espaço muito sensível, com muitas debilidades, que tem a ver, por exemplo, com o pensar a floresta, o que é do ponto de vista da biodiversidade e da explanação das políticas consistentes de manutenção, de conservação e de valorização de todos os recursos naturais, mas também pensar o que é que são as pragas associadas à floresta, o que é que isto representa nos espaços agrícolas e o que é que, do ponto de vista do stress hídrico, isto vai implicar na capacidade de adaptação de culturas, de gestão dos próprios espaços, de novas tecnologias, por exemplo, para gerir em situações de déficit de água, novas culturas ou fazer adaptações edáficas para que os ciclos sejam mais curtos, porque é expectável que, e esse é um dos impactos maiores que a CIM, o espaço territorial da CIM da região de Coimbra vai ter, é claramente algum impacto do déficit hídrico, nomeadamente na primavera e no outono, com todo o impacto que isso tem da gestão. O outro vetor é a linha costeira. Portanto, o espaço litoral no seu conjunto, que é um espaço de multiusos, com muitas expectativas da parte de muitos atores, de diferentes utilizações, diferentes acessos, por exemplo, ao mar e à linha de costa, e o que é que isto implica na adaptação às alterações climáticas. Ser construídas estratégias de adaptação que tenham em atenção as expectativas, mas as possibilidades reais de mudança neste espaço, porque não é fácil gerir a subida do nível médio da água do mar e, portanto, podemos estar aqui a falar num cenário da subida nos próximos 50 a 70 anos, de 1 metro. Ou seja, há um conjunto de atividades que têm que ser reequacionadas, têm que transitar, têm que evoluir para esta adaptação. A humanidade mudou o mundo. Com o progresso vieram vantagens, mas também muitas consequências nefastas. Estamos a senti-las cada vez mais. Temos de corrigir, mas acima de tudo, temos de nos adaptar. A ação das pessoas, bem como das entidades, é crucial, tanto na mitigação como na adaptação a estas consequências. Na agricultura e no cômputo geral, os impactos das alterações climáticas na agricultura irão fazer-se sentir com maior expressividade pela redução da disponibilidade hídrica, problema que pode assumir uma importância mais significativa perante uma mão de obra agrícola envelhecida e com baixa escolaridade. Esperamos que isso não prejudique a necessária predisposição para a procura de soluções face aos impactos das mudanças climáticas. No caso das vinhas, a maior parte das pessoas que se dedicam à atividade e que estão no terreno, sejam mesmo investigadores ou mesmo produtores, que nós os produtores estamos no terreno e sabemos o que é que acontece na realidade, verificamos que são precisas várias coisas. Em primeiro lugar, temos que investigar quais são as variedades de vinha que melhor se adaptam a estas alterações. As alterações essencialmente implicam aumento do calor, da temperatura. Isto é evidente. E nós temos que ver quais são as variedades. Nós conhecemos algumas, mas não conhecemos outras. No passado, o paradigma é que as boas vinhas que davam bom grau
e bons aromas e boa qualidade eram as que estavam viradas para sul e para poente. Hoje em dia começamos a pensar que possivelmente teremos que virar as vinhas para nascente e para norte. Considerando os impactos esperados na área da alimentação, prevêem-se medidas de adaptação que deverão ser aplicadas como modo de redução da vulnerabilidade. No âmbito da fitossanidade, propõem-se 3 ações que serão aplicáveis aos setores agroalimentar e agroflorestal, uma vez que a sua operacionalização é semelhante, embora se possam identificar e envolver diferentes agentes e públicos-alvo. A nível da eficiência energética também se tem feito muito, trabalhando especificamente nos edifícios públicos para que sejam mais eficientes. E depois há um outro plano que esse é fundamental, que é da cultura, formar e criar os públicos para as alterações climáticas. A floresta apresenta-se como o tipo de ocupação do solo mais importante no território da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. Logo, merece mais atenção. As áreas florestais, meios naturais e seminaturais eram a classe de ocupação do solo predominante na Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra em 2007, correspondendo a aproximadamente 73% da superfície, de acordo com a Carta de Ocupação do Solo de 2007. Considerando os impactos negativos previstos nas florestas dominantes no território da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, em contextos climáticos futuros, nomeadamente a diminuição de produtividade para o eucalipto e pinheiro bravo, a perda de aptidão edafoclimática, o agravamento de risco meteorológico de incêndio e a maior vulnerabilidade a pragas e doenças, afigura-se como necessário aplicar um conjunto de ações que procurem reforçar a resiliência da floresta, contribuindo para mitigar os impactos das alterações climáticas no setor florestal. Neste sentido, as medidas para a floresta e o setor florestal apostam em ações direcionadas para o reforço ativo da resiliência, através da criação de faixas de inflamabilidade diferenciada em florestas monoespecíficas de pinheiro bravo e eucalipto, privilegiando folhosas nativas, ao apoio à dinamização da bolsa de terras disponíveis para uso florestal e ao reforço do controle de pragas e doenças através do apoio a programas de prevenção, prospeção, monitorização e combate. Propõe-se ainda a valorização multifuncional da floresta, promovendo uma diversificação dos tipos de floresta e usos, quer pela aposta na diversificação de produtos associados à floresta, privilegiando os produtos de elevado valor acrescentado, considerando a reconversão de floresta que atualmente já está associada à produção, quer através da aposta na inovação, apoiando projetos direcionados ao desenvolvimento de novas aplicações de produtos florestais, os quais podem originar o reforço e a diversificação do tecido empresarial de áreas de menor competitividade económica e criar novas oportunidades de emprego. A Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra dispõe de uma área considerável destinada à conservação dos recursos naturais, sendo o papel destas áreas crucial no que diz respeito ao usufruto de serviços providenciados pelos seus ecossistemas. Perante os fatores como o risco meteorológico de incêndio ou invasão por espécies exóticas, que poderão ser agravados pelas alterações climáticas, a biodiversidade deste território será cada vez mais ameaçada. Além de uma componente florestal forte, que, bem gerida, pode impulsionar a recuperação da biodiversidade e serviços dos sistemas naturais, a Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra dispõe ainda de um conjunto de outras áreas com potencial para recuperação, valorização de espécies e habitats nativos que necessitam de ser melhor conhecidas, cartografadas e geridas. O conhecimento e valorização dos habitats e a biodiversidade nativos, reforçando a conectividade dos ecossistemas e a proteção dos seus serviços, irão contribuir inegavelmente para a adaptação às alterações climáticas do território da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. A aposta na educação ambiental e sensibilização, tal como numa melhor articulação entre os diversos agentes que gerem o território e as áreas classificadas, assumem elevada importância. No que diz respeito às regiões hidrográficas, nesta região são constituídas por uma ou mais bacias hidrográficas e respectivas águas costeiras. São as unidades principais de planeamento e gestão das águas. A região de Coimbra abrange as regiões hidrográficas do Voga, Mondego e Lis
e a região hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste. Assim, as medidas de adaptação propostas procuram evidenciar as situações mais críticas, propondo ações que consideram essencialmente opções de proteção e de acomodação através de medidas de monitorização, proteção e conservação costeira, tais como estratégias de controlo e erradicação de espécies invasoras, assim como promoção de sessões de formação, sensibilização, no âmbito de opções, soluções de adaptação para as alterações climáticas e consequentes riscos junto dos atores, estuários e zonas costeiras, entre outras. No âmbito das infraestruturas e energia, sabemos que as relações existentes entre o ambiente e o setor energético são particularmente relevantes. A produção e o consumo de energia são responsáveis, direta e indiretamente, por alguns dos principais impactos negativos da atividade humana sobre o ambiente. Entre estes, sobressaem os problemas associados às emissões para a atmosfera de gases de efeito de estufa, bem como de outros poluentes. Na região de Coimbra, entre 2001 e 2014, em termos de consumo energético, verificou-se uma dependência elevada dos produtos derivados de petróleo, gasolina, gasóleo e outros, em grande parte destinados ao setor dos transportes. Esta tendência pode ser claramente contrariada com uma consequente redução das emissões de gases com efeito de estufa se o setor dos transportes passar a utilizar a energia elétrica em alternativa aos atuais combustíveis de origem fóssil. Inequivocamente, o setor da energia é o que apresenta maior potencial para contribuir para a mitigação das alterações climáticas. As principais medidas propostas são nesse sentido. Em particular, são propostas medidas que melhorem a eficiência energética dos transportes e dos edifícios, que aproveitem de forma mais eficaz as fontes de energia renováveis disponíveis na região e ainda que aumentem a capacidade de armazenamento de energia. Nós vivemos uma transição ecológica. E a transição ecológica é muito exigente, é complexa, porque, não temos respostas para tudo e temos dificuldade em concertar as políticas públicas que, de facto, respondem aos problemas. Mas a transição ecológica é também um desafio, portanto, significa que vamos ter que progressivamente abandonar a utilização de combustíveis fósseis e encontrar alternativas energéticas que são, digamos, mais amigas do planeta, mais amigas do ambiente. Portanto, esta transição vai exigir, de facto, da ciência, mais recursos, mais investimento no sentido de resolver o problema da mobilidade, dos transportes, de encontrar soluções de mitigação para o dióxido de carbono, de encontrar soluções de mitigação para a atividade agropecuária, por exemplo, que produz também metano, outro gás com efeito de estufa que tendemos a esquecer, mas, portanto, há uma série de atividades que nós, desde do agropecuário também até ao próprio tratamento de resíduos sólidos urbanos, que produzem outros gases e, portanto, é preciso continuar a trabalhar no sentido de mitigar esta produção, mas também de procurarmos a adaptação, ou seja, é preciso também introduzir novos comportamentos. Aqui é preciso dizer que nós temos essencialmente dois grandes sumidores de carbono no planeta. São, de facto, as plantas que estão aqui à nossa volta, que se alimentam de carbono, e é o oceano que também vai, dissolvendo este carbono que é produzido em excesso. Portanto, é preciso, de facto, reduzir, descarbonizar a nossa economia, portanto, ter esse objetivo muito claro nas políticas públicas, na estratégia regional, na estratégia municipal e nacional, e infelizmente o país, e portanto, tem esse objetivo. É preciso então que as regiões, e assim também de Coimbra, os municípios, trabalhem com o governo no sentido dessa descarbonização, portanto, encontrando soluções para a mobilidade, soluções para aquilo que é também o consumo direto do cidadão, portanto é preciso encontrar essas soluções e, de facto, adaptarmos aos impactos que já estão lá. Neste jardim à beira-mar plantado, país de sol e clima ameno, a atividade turística mantém com as condições meteorológicas e o clima local uma relação estreita, sendo inquestionável que as alterações climáticas possam afetar de forma cada vez mais significativa o fluxo de turistas. O turismo, pelo facto de depender dos recursos do território, do património natural, dos ecossistemas, da biodiversidade, dos recursos hídricos, do património cultural construído, da paisagem, do clima, apresenta uma elevada sensibilidade às variações dos elementos climáticos.
O clima assume uma importância decisiva na saúde e bem-estar das populações, colocando novos desafios políticos, económicos, sociais e de planeamento de saúde. O envelhecimento da população, a redução da natalidade, o aumento das doenças crónicas e as desigualdades no acesso aos serviços e cuidados de saúde constituem dos maiores problemas e desafios da região de Coimbra. No contexto nacional, a região de Coimbra revela uma perigosidade a ondas de calor moderada a muito elevada, que aumenta progressivamente do litoral para o interior da região. Num clima que se espera vir a ser mais seco e quente e com ondas de calor mais intensas e frequentes, as medidas de adaptação propostas face aos impactos das alterações climáticas na área da saúde humana são essencialmente medidas preventivas e de caráter intersetorial que permitirão maximizar os ganhos em saúde da população e diminuir o número de mortes evitáveis através do alinhamento e integração de esforços sustentados de todos os setores da sociedade, com foco no acesso, qualidade, políticas saudáveis e cidadania. A adaptação às alterações climáticas na saúde humana é urgente e a mudança de mentalidades é essencial. Neste sentido, facilitar a articulação entre entidades e instituições públicas no acesso à informação epidemiológica, climática e económica, promover sessões de esclarecimento e sensibilização das populações sobre os efeitos das alterações climáticas, melhorar o conhecimento e vigilância epidemiológica e garantir o acesso equitativo aos recursos e serviços de saúde são alguns dos eixos a ter em conta. Mais e melhor prevenção significam menores custos para o Sistema Nacional de Saúde. Perante estas situações de fenómenos extremos, o elemento fundamental é nós termos uma população bastante informada e formada. Não basta só divulgar, em termos de órgãos de comunicação social, os riscos, dizer que está alerta amarelo, está alerta laranjas, mas essencialmente formar a nossa população a ter comportamentos de segurança para atuar perante os cenários de risco. E acho que o papel fundamental passa por aí, ter cada vez mais a nossa população formada e informada. Há males que vêm para bem, ou nem todos os impactos são necessariamente negativos, surgindo por vezes oportunidades nas medidas de adaptação, mitigação das alterações climáticas. As novas atividades e práticas podem resultar em melhorias a vários níveis, desde a criação de emprego, desenvolvimento turístico e cultural, aumento do conhecimento científico e até melhorias na saúde humana. Quanto mais agricultores houver, menos incêndios, menos perigo de erosão de terrenos e tudo mais vai haver. No que diz respeito à agricultura, há oportunidades que podem surgir da aposta na dinamização de soluções inovadoras, assente na diversificação de produtos ou serviços. Medidas destas podem contribuir de forma significativa para a criação de emprego, ao apostar na multifuncionalidade, reduzindo a exposição aos impactos das mudanças climáticas e a vulnerabilidade ao abandono dos espaços rurais. Estas intervenções propostas privilegiam não só a formação e sensibilização dos agricultores no âmbito do tema das mudanças climáticas e respectivos impactos, como também a promoção do trabalho em rede e promoção do potencial endógeno, criando vantagens competitivas pela diferenciação dos produtos e ainda o apoio ao desenvolvimento e implementação de soluções para a inovação rural. Na área da alimentação e nas múltiplas medidas de mitigação e adaptação às alterações climáticas, poderemos encontrar oportunidades, não só económicas e de sustentabilidade, apostando em sistemas de produção alimentar, viabilidade económica da pequena agricultura, com os circuitos curtos agroalimentares e o modo de produção biológico, mas também ao evitar o desperdício alimentar. A nível social e humano, há vantagens através de adoção de medidas como o potenciar de dietas sustentáveis e saudáveis. Ora bem, o modelo de desenvolvimento ou de ordenamento que nós podemos adotar pode ter aqui duas vertentes. Uma vertente que tem a ver com as atividades que nós podemos desenvolver para melhorar um determinado espaço. E aqui dou como exemplo, por exemplo, os trabalhos que nós fizemos
da arborização nas dunas ou na conservação de determinados recursos em determinados territórios. Foram trabalhos muito demorados, mas que tiveram, em determinado momento, um efeito muito positivo sobre o meio ambiente e sobre determinadas regiões em particular. Portanto, ou seja, ou no controle da erosão, ou na diminuição da degradação das dunas, ou até na possibilidade de desenvolver agricultura em determinados territórios. Isso deve ser um trabalho que nós devemos fazer. Portanto, há aqui um trabalho claramente de conservação e de preservação de recursos que é muito relevante. E esse trabalho, ao nível florestal, que numa fase inicial pode ter um efeito micro, ou seja, nós podemos, em determinadas linhas de água, em determinados territórios, fazer trabalhos de plantação, de gestão da vegetação, para criar um ecossistema florestal naquele espaço completamente diferente daquele que tínhamos no momento inicial, promovendo o aparecimento de determinadas espécies, a criação de um ambiente microclimático muito favorável à conservação e à preservação da água e por aí fora. Ou seja, há todo um trabalho à escala micro que poderemos desenvolver. E à escala mais macro, vamos ter um trabalho mais ligado, ter um trabalho muito ligado ao ordenamento do território e das atividades para promover, portanto, também a proteção dos espaços florestais, mas por outro lado também possibilitar o desenvolvimento de um conjunto de atividades económicas que são essenciais para a população e para a sociedade em geral. Portanto, essas são as duas vertentes que nós vamos ter que desenvolver. Uma micro de promover a criação de espaços favoráveis à modificação e que provavelmente não temos capacidade nem meios para o desenvolver em grande escala, e um outro mais macro de ordenamento e de planeamento. Para a reconversão da floresta, o desenvolvimento de novas aplicações de produtos florestais podem resultar no aumento e na diversificação do tecido empresarial de áreas de menor competitividade económica e, quem sabe até, criar novas oportunidades de emprego. Na área temática das áreas naturais e biodiversidade, as medidas de adaptação trazem oportunidades não só do ponto de vista económico, mas acima de tudo do ponto de vista educativo, cultural, turístico e social, através do fomentar de serviços educativos e de sensibilização ambiental. A aposta no conhecimento pode traduzir-se na criação de infraestruturas e atividades, sinónimo de criação de emprego e estímulo da economia cultural, social e turística, em torno do conhecimento das áreas naturais e da biodiversidade da região de Coimbra. Olha, a agricultura vai ter sempre que existir, porque as pessoas não vivem sem comer. Desde a horticultura, à fruticultura, essencialmente nestas duas áreas, que são áreas em que a Europa até é deficitária e, portanto, que têm possibilidades de serem minimamente rentáveis. Agora, temos é que fazer um grande trabalho, que é ter a coragem política de se fazer os emparcelamentos que têm que ser feitos, ter que se redimensionar toda esta zona de terreno. Não está correto que se faça eucaliptos em locais que dá para fazer fruta e que se anda a fazer fruta em locais que não têm grandes condições para isso. Portanto, temos que pensar, temos que repensar como é que vamos definir toda esta região. E depois há de haver jovens que vão, com certeza, dar futuro à agricultura e à região, respeitando e hoje, mais do que no passado, faz-se agricultura sem agredir o ambiente. De forma que eu penso que isto tem futuro, é uma questão de haver vontade, essencialmente vontade política. Muitas das vezes a nossa população vê o símbolo da Proteção Civil, ou vê o símbolo dos bombeiros, ou vê o símbolo do INEM, como a resolução de todos os problemas. E eu penso que, de uma forma geral, estas instituições e estes centros de decisão e de equipamento, de alguma forma ajudam as pessoas, mas é necessário fazer o outro lado da moeda, digamos assim. Cada vez mais nós não podemos estar à espera que seja a Proteção Civil a ir fazer determinado tipo de situações, tem que ser a população. E a população é fundamental no sentido de ter o primeiro papel em termos de atividade e em termos de resolução de alguns problemas. É ele o pilar. Muitas vezes a frase que aparece por chaves muito grandes é: a Proteção Civil é de todos, nós somos Proteção Civil. É correto, porque o pilar fundamental da segurança e o primeiro pilar da segurança para a população, eu como cidadão, devo ser eu próprio.
Quando eu começar a olhar para mim, para a minha segurança e para a minha cultura de segurança, quando eu conseguir refletir isso no cidadão que está ao lado ou nas pessoas que estão ao meu lado, vou aumentar e vou fomentar a cultura de segurança. Não posso estar eternamente à espera que venham os bombeiros resolver o problema ou venha a proteção resolver o problema. Eu tenho que estar preparado para começar a resolver o problema e a seguir, sim, se tiver uma dimensão maior, poder ter alguma ajuda exterior. Ou seja, nós temos que conseguir passar uma mensagem e uma cultura de prevenção contra determinada tipologia de fenómenos. Ou seja, não podemos ter aqui uma atitude de que estamos à espera que alguém nos resolva um problema, mas isto tem que ser uma atitude da sociedade em geral para agir ativamente na preservação, na conservação dos recursos e na sua atitude diária mesmo em relação a todo este conjunto de fenómenos. Não só em particular com as alterações climáticas, mas com tudo o resto que é importante para a nossa vida. Grande parte da solução para todas estas desastrosas alterações climáticas causadas pelo dito antropoceno, não só a nível da região de Coimbra, mas a nível global, passa precisamente pela mudança do paradigma, com a alteração de comportamentos. Urge acabar com a visão antropocêntrica do mundo. Temos vivido nas últimas centenas de anos achando que somos os donos da natureza, que o homem é o centro do mundo e que tudo o que existe no planeta, animais, vegetais, energias, são nossos para usarmos como quisermos. Essa crença trouxe-nos até esta situação limite. Chegámos ao ponto da nossa existência em que, se não mudarmos o paradigma e começarmos a respeitar tudo o que existe à face da Terra, deixaremos de ter condições de vida no planeta. Acabaremos por destruir a nossa espécie e as outras connosco. O planeta Terra talvez se regenere, mas não sabemos se podemos dizer o mesmo em relação à raça humana. A Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, consciente dessa realidade, está a cumprir o seu dever de responsabilidade ambiental. Estamos a perspectivar cenários e a avaliar impactos ambientais, humanos, sociológicos e económicos associados às alterações climáticas, por forma a minimizar, mitigar e adaptar. Estamos a pensar globalmente, agindo localmente.